Meditações de Quaresma, com a Fundação AIS. Visões da beata Ana Catarina Emmerich sobre a paixão de Jesus Cristo. 18º dia. O caminho para o Calvário. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Naquele tempo disse Isaías: Senhor, quem acreditou na nossa palavra? A quem foi revelado o Cristo, que é o braço do Senhor? Não tem beleza nem esplendor. Vimo-lo e nele nada atraía os olhares. Não o conhecemos. Pareceu-nos um objeto de desprezo, o último dos homens, um homem de dor, voltado ao sofrimento. O rosto do prometido estava de algum modo oculto, que parecia digno de desprezo, e não fizemos nenhum caso dele. Na verdade, aceitou as nossas fraquezas e suportou as nossas dores. Tomámo-lo por um leproso, por um homem ferido e humilhado pelos golpes de Deus. Por causa das iniquidades dos homens é que foi coberto de chagas, e pelos nossos crimes é que foi esmagado. O castigo que nos devia dar a paz caiu sobre ele, e fomos curados pelas suas feridas. Estávamos perdidos todos como ovelhas errantes. Desviara-se cada um para seguir os maus caminhos, e o Senhor pôs sobre ele a iniquidade de todos nós. Foi imolado porque ele próprio assim o quis e não abriu a boca. Será levado à morte como uma ovelha. Permanecerá em silêncio sem um queixume, semelhante ao cordeiro diante do tosqueador. Foi levado no meio de sofrimentos, depois de ter sido julgado. Quem contará a sua geração? Porque foi eliminado da terra dos vivos e ferido por causa dos crimes do meu povo. Terá ímpios a guardarem-lhe o túmulo e um homem rico a sepultá-lo depois da morte, porque não cometeu iniquidade e nunca a mentira lhe esteve nos lábios. E o Senhor quis esmagá-lo na enfermidade, mas porque deu a vida para a expiação do pecado, verá a raça escolhida durar por largo tempo e a vontade de Deus executar-se-á pelo braço do Senhor. Verá o fruto do que tiver sofrido e saciar-se-á com ele. O meu servo é justo, e pela doutrina que pregou, tornará justos muitos dentre os homens, pois tomará sobre si as suas iniquidades. Por isso lhe darei por apanágio muito grande número de homens, e ele distribuirá os despojos dos fortes, porque se entregou à morte, e pelos tormentos que sofreu foi posto em linha com os celerados, porque suportou os pecados de muitos e orou pelos transgressores da lei. No caminho do Calvário não encontrou senão escárnios e crueldade. No entanto, Jesus orava e os olhos amortecidos do Mestre anunciavam o perdão. Ladeando o acompanhamento iam soldados armados de lanças.
Atrás de Jesus vinham os 2 ladrões, também seguros por cordas, carregando cada um ao pescoço o pedaço superior da cruz, separado do madeiro principal. Os 2 ladrões levavam apenas como vestimenta uns panos na frente em forma de aventais. A parte superior do corpo é que a traziam resguardada por uma espécie de escapulário sem mangas, aberto dos 2 lados. A cabeça vinha protegida por um barrete tecido de palha. Metade dos fariseus iam a cavalo no final da comitiva. Alguns dentre eles acudiam a vários sítios para manterem a ordem. A certa distância do acompanhamento vinha o esquadrão de Pilatos. O governador romano apresentou-se vestido e armado de guerreiro, no meio dos oficiais, mas precedido da cavalaria e seguido de 300 soldados a pé. Atravessado o fórum, numa rua bastante larga, resolvera percorrer a cidade a fim de prevenir qualquer movimento popular. Jesus foi levado por uma rua estreita e afastada para não impedir o povo que ia para o templo e deixar campo livre a Pilatos e à tropa que o seguia. A multidão tinha debandado, na maior parte, logo a seguir à condenação do Salvador. Os judeus principais retiraram-se para as suas casas ou para o templo, a fim de concluírem à pressa os preparativos rituais da imolação do Cordeiro Pascal. Não obstante o afastamento de muitos, era grande a multidão apinhada no trajeto do Calvário. Muitos tomavam a dianteira para verem passar tão lúgubre comitiva. A escolta dos soldados romanos impedia, porém, que se aglomerassem e os curiosos eram obrigados a ir por ruas travessas, seguindo por esta maneira até à rocha do Calvário. A rua por onde Jesus passou era estreita e suja. Nela teve muito que sofrer. Os archeiros iam quase encostados a ele. Os que estavam em casa injuriavam-no das janelas, atirando-lhe os escravos com lama e imundícies. Até as crianças, que Jesus tanto amava, juntando pedras nos vestidos, arremessavam-lhe com elas ou colocavam-nas diante dos pés do Senhor. Antes de principiar a subida, encontra-se lá um abaixamento, onde muitas vezes, com a chuva, se junta água e lama. Nele colocaram uma pedra larga para facilitar a passagem. Quando Jesus aí chegou, já lhe faltavam as forças para andar, e como os archeiros puxavam por ele e o empurravam sem misericórdia, caiu com todo o corpo sobre a pedra, ficando a cruz junto dele. Os carrascos pararam, enchendo-o de insultos e agredindo-o com pancadas. O cortejo parou, mas em desordem. Em vão, Jesus estendia a mão para que o ajudassem a erguer-se, dizendo: "Tudo vai a caminho do fim." E orou pelos que o maltratavam. Os fariseus, porém, gritaram: "Levantai-o, senão morrer-nos-á nas mãos." À margem do caminho, viam-se mulheres chorando e meninos apavorados à vista de tão sangrento espetáculo. Graças a um socorro sobrenatural, Jesus levantou a cabeça e aqueles homens cruéis, em vez de aliviarem os sofrimentos, tornaram a colocar-lhe a coroa de espinhos. Quando o viram de pé, puseram-lhe de novo a cruz, sendo porém necessário que Jesus, com inauditos sofrimentos, inclinasse a cabeça, ferida com os espinhos, para deixar no ombro espaço destinado ao madeiro de que ia carregado. Jesus, manso e humilde de coração,
fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.